Bom dia, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez vamos nos debruçar sobre a palavra do Senhor hoje, procurando relembrar aí um pouco da história da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, mas também procurando extrair algumas lições importantes para a nossa vida, né? Espero que esteja tudo bem com você. Nós vamos orar para que o Senhor possa vir nos abençoar nessa reflexão. Senhor, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua Palavra. E rogamos ao Teu Santo Espírito que proporcionou aos primeiros cristãos, a igreja primitiva, levar a Sua Palavra até aos confins da terra, até fora das fronteiras do judaísmo. Que esse mesmo Espírito nos conduza à verdade do Evangelho e nos impulsione também como instrumentos da ação do Senhor entre os homens. Que o Senhor abençoe a nossa mente, abençoe as nossas reflexões e, acima de tudo, as conclusões em que vamos chegar. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, Atos, capítulo de número 19, tá? Temos visto aí o surgimento da igreja cristã na história, no calendário humano. O livro de Atos conta essa história pra gente, o momento em que a comunidade dos discípulos vivem a experiência como igreja, como ajuntamento que acontece devido à obra do Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos, ele nos conta as palavras e obras de Jesus que continuam através de seu Espírito por intermédio dos apóstolos. Ou seja, no livro de Atos, Jesus continua sendo o personagem principal que tem atuado entre os homens. Mas quais são os instrumentos dessa atuação do Cristo, uma vez que ele foi assunto aos céus, ele foi elevado, passou pela ascensão após a sua ressurreição? Quais são os instrumentos que o Cristo está utilizando para que a sua obra ou os seus atos continuem a acontecer entre os homens? O seu Espírito agindo por meio dos apóstolos, no livro de Atos, e consequentemente da sua igreja. E nos nossos dias, o Espírito Santo do Senhor continua usando a igreja como corpo dele, para que o seu corpo se expresse na sociedade dos homens. No nosso último encontro, nós ponderamos a respeito do encontro de Paulo em Éfeso com os discípulos de João Batista, né? E a nossa ênfase ali nesse encontro foi a questão que envolve a ação do Espírito, ou aproveitamos para contrapor alguns argumentos ou posicionamento teológico com respeito ao batismo do Espírito Santo. E concluímos o seguinte, que o batismo com o Espírito Santo, como sendo um segundo estágio da iniciação cristã, não é sustentado pelas Escrituras. O Novo Testamento, ele não universaliza esses Pentecostes que acontecem no livro de Atos, como sendo um padrão, tá? Como a gente já explicou, o livro de Atos se preocupa pela pena do historiador Lucas a registrar o Pentecostes entre os judeus, a manifestação do Espírito entre os samaritanos, não fazendo distinção de pessoas. Depois, a manifestação do Espírito entre os gentios, mostrando aos judeus que aqueles a quem Deus purificou, eles não deveriam considerar imundos. E agora, o encontro de Paulo com os discípulos de João Batista, que conheciam parcialmente o Evangelho. E pela leitura nós percebemos que eles não eram convertidos de fato.
né, eles tinham uma certa experiência devido ao ensino de João Batista, mas eles não carregavam em si a essência do Evangelho. Segundo, nós concluímos que não crer no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção não é o mesmo que negligenciar o Espírito Santo. Nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, entendemos que o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, um segundo estágio da iniciação cristã. Nós entendemos que todos nós fomos batizados em um só Espírito, como diz Paulo, ou seja, batismo com o Espírito Santo para nós é sinônimo de conversão, de regeneração, de novo nascimento. O batismo com o Espírito Santo é o momento em que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos faz olhar para Cristo e para a sua obra. O batismo com o Espírito Santo é o que gera em nosso coração o arrependimento, a consciência de pecado e a fé na obra de Cristo como sendo o nosso mediador. O Novo Testamento, porém, é o objetivo. Enchei-vos do Espírito, não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. Todos estes são termos usados pelo apóstolo Paulo. Tá? Então, ainda que nós, como Igreja Presbiteriana, não façamos, ainda que a gente não integre o grupo evangélico que abraça a teologia do batismo do Espírito Santo como sendo uma segunda bênção, nós não negligenciamos o Espírito. O Espírito está atuando, está agindo e está fazendo com que o mundo conheça a manifestação do Cristo por intermédio da Igreja. Terceiro, concluímos que a ação do Espírito Santo nunca deve ser desassociada da pessoa e da obra de Cristo. O Espírito Santo foi concedido aos discípulos de João Batista, uma vez que eles foram batizados, não no ensino de João, não no batismo de João, mas eles foram batizados em nome de Jesus. O Espírito Santo, nós falamos que ele é o Deus discreto, ele não está chamando atenção para si, mas ele está trabalhando para que as pessoas olhem e conheçam a Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele seria o outro Consolador. Em conversa com seus discípulos que ficavam preocupados com o fato de que Jesus falava a respeito de sua morte, e os discípulos se preocupam com quem iria acompanhá-los nessa caminhada, quem iria ministrar sobre eles como Jesus ministrava. E o próprio Jesus vai falar a respeito da dádiva do Espírito como sendo um outro Consolador. Ou seja, o primeiro Consolador, ou aquele Consolador que é uma referência para o Espírito, é o próprio Cristo. Então, esse Espírito, ou o Espírito Santo e a sua ação não podem ser desassociadas da pessoa e da obra de Cristo. O Espírito Santo veio para que a igreja e os homens olhem e conheçam a Cristo. Continuando a estadia de Paulo em Éfeso, tá? O que eu quero destacar para você, por enquanto, tá? Verso de número 10 aponta para a gente para o tempo em que Paulo passou nessa cidade. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo continua com a mesma estratégia. Ele procura a sinagoga, na sinagoga ele tem uma resistência, então ele passa a ensinar na escola de Tirano, em Éfeso. Provavelmente um espaço cujo este homem chamado Tirano usava para lecionar, como fosse uma escola mesmo, né? uma sala de aula. E o apóstolo Paulo usa esse espaço durante 2 anos, e o registro de Lucas faz que essa experiência permite que o evangelho fosse conhecido em toda a Ásia. Tá? Lembrando que Éfeso era uma capital religiosa, ou era uma capital que atraía muita gente com viagens de cunho
e de intenções religiosas devido ao templo da deusa Diana que estava naquela cidade. Mas esse período de 2 anos permite que o evangelho fosse conhecido não somente em Éfeso, mas em toda a Ásia. No verso de número 20, diz assim para nós: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, né? Destacamos aqui que a palavra do Senhor em Éfeso e na Ásia crescia poderosamente. Eu quero olhar para esse relato de Atos capítulo 19 e falar sobre o impacto do evangelho sobre a cidade de Éfeso. Lembrando que nós falamos em estudos anteriores que o apóstolo Paulo ele vinha percorrendo as cidades, mas nos deixa parecer que ele procurava algumas cidades específicas, estratégicas, né? Paulo estava passando por grandes centros urbanos. Paulo passou por Atenas, uma cidade de acentuada preocupação filosófica, um centro filosófico. Paulo passou por Corinto, uma cidade conhecida pelos seus portos e com potencial ou com possibilidades comerciais. E Paulo também passa agora por Éfeso, né? Um centro religioso. Então Paulo passa por um centro filosófico, um centro comercial e agora um centro religioso. Cidades que tinham grande importância dentro do cenário do Império Romano. Como que o Evangelho está impactando a cidade de Éfeso? Primeiro, existe um impacto no mundo espiritual. No capítulo 19, no verso de número 11, é dito para nós que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E no verso número 12, fala que as pessoas levavam aos enfermos os lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E a última expressão, e os espíritos malignos se retiravam. Existe um grande esforço do exercício teológico em tentar entender esse trecho, né? E alguns vão procurar compreendê-lo como sendo uma fábula, né? Como sendo uma questão mística envolvendo as pessoas que estavam ao redor de Paulo. Contudo, a melhor maneira de se entender é ver Paulo como sendo um apóstolo e aquilo que estava acontecendo se manifestava como sinais das suas credenciais apostólicas, porque os apóstolos, eles traziam em sua experiência ministerial milagres que eram semelhantes em sua natureza, em seus fatos, ao que Cristo realizava, né? E a gente lembra, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue que foi curada ao tocar na orla da veste de Jesus, né? O próprio apóstolo Pedro, as pessoas colocavam os enfermos para que a sombra de Pedro os curasse, né? Então, esse texto aqui não abre possibilidade para a gente ficar vendendo lenço de pastor, de sacerdote na igreja para que as pessoas venham a ser abençoadas, tá? Não. Lucas só está narrando a experiência do ministério apostólico de Paulo. Ponto. Tá? Mas nessa experiência do ministério apostólico de Paulo, existia um confronto espiritual. O que acontece? Alguns judeus exorcistas, no verso número 13,
eles tentaram invocar o nome de Jesus sobre pessoas, sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." Eles tentavam repreender os espíritos malignos, dizendo que esses espíritos estavam sendo repreendidos por Jesus a quem Paulo prega. Então eles viravam para a pessoa que estava possessa e diziam: "Olha, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai deles", né? Eles repreendiam baseado nas falas que Paulo mesmo falava. Contudo, Paulo ele não falava a quem eu prego. Paulo fala em nome de Jesus, né? O que acontece quando esses judeus exorcistas tentam expulsar demônios por Jesus ainda, a quem Paulo pregava? No verso de número 15, é dito para nós que o espírito maligno lhes respondeu: "Olha, Jesus eu conheço. Vocês estão mandando eu ir embora em nome de Jesus a quem Paulo prega, né? Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são?" E o texto bíblico fala que esses 7 filhos de Celas, eles saíram correndo porque o espírito maligno avançou sobre eles e batendo neles, os violentando, e eles então precisam sair da presença desse espírito maligno e da casa onde estavam, desnudos, ou seja, nus e feridos. Mas eu destaco para você essa expressão aqui: Jesus eu conheço. O espírito maligno que está falando. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Essa expressão dita por um espírito maligno nos arremete ao fato de que existe uma realidade espiritual que tem consciência da obra de Cristo, do que ele fez, do que ele faz, do que ele está fazendo. Mas essa realidade espiritual também tem consciência de quem são os seus instrumentos. O mundo espiritual sabe quem é Paulo. No mundo espiritual, Paulo não é um desconhecido. Paulo não é um anônimo. É interessante você ler o capítulo 19 do livro de Atos e também ler a carta aos Efésios. Porque a carta aos Efésios também traz alguns conteúdos que nos arremetem a essa realidade do contexto da cidade de Éfeso. Na carta aos Efésios, Paulo fala que o Senhor nos fez se assentar no mundo espiritual em Cristo, né? Paulo fala que nós estamos sendo abençoados em Cristo com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E Paulo vai usar essa expressão, uma expressão similar a essa, 2 ou 3 vezes na carta aos Efésios, sendo que em uma delas, Paulo deixa entender lá que o mundo espiritual, os espíritos malignos, os principados e potestades, veem os cristãos assentados nessa realidade espiritual, posicionados e sabem quem são. Paulo não fala isso para amedrontar os cristãos em Éfeso, Paulo fala isso para trazer segurança. Como quem diz assim: olha só, o mundo espiritual sabe a posição espiritual de vocês, então fiquem tranquilos. Mas aqui, voltando a Atos 19, 15, nós vamos perceber que enquanto o evangelho avança,
o mundo espiritual tem consciência disso, o mundo espiritual maligno. O mundo espiritual sabe quem é Jesus, sabe da sua obra, sabe dos resultados da sua obra, e ele tem conhecimento daqueles que são instrumentos da mensagem do Evangelho. Paulo não precisa ser apresentado ao inferno. O inferno já sabia quem era Paulo. Trazendo para os nossos dias e para o nosso contexto. Não falo isso para amedrontar ninguém, tá? Mas em nosso contexto também existem batalhas espirituais acontecendo. E nessas batalhas espirituais, os espíritos malignos sabem quem nós somos. Eles não sabiam quem eram os filhos de servas. Não sabiam em que sentido? No sentido espiritual. Não. Espiritualmente, vocês não estão cobertos pelo sangue de Cristo. Vocês não estão cobertos pelo poder do Evangelho. Vocês são 7, mas vocês não dão conta. E ele parte para cima deles, dá uma coça neles e faz eles saírem envergonhados e desnudos daquela casa, né? Nós, uma vez que estamos sendo instrumentos da obra missionária de Deus, nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Mas nessa batalha espiritual, o mundo espiritual sabe da nossa posição espiritual. E como eles sabem da nossa posição espiritual, eles não podem intentar contra a nossa vida a revelia. Porque se fosse Paulo lá com eles, não por ser o Paulo, não por causa do CPF do Paulo, mas se fosse o Paulo lá nessa experiência, o Paulo conhecia Jesus. Jesus também conhecia Paulo. E sobre o Paulo estava o sangue do Cordeiro, sobre Paulo estava o poder do Evangelho, o Espírito de Deus. E essa realidade espiritual posicionava Paulo com poder para confrontar o mundo espiritual. Enquanto a obra missionária avança, o impacto no mundo espiritual está acontecendo. Enquanto nós estamos vivendo, esses enfrentamentos espirituais estão acontecendo. E em nossa posição espiritual em Cristo, que o inferno conhece, nós estamos avançando sobre as portas do inferno. E ainda que por vezes o mundo espiritual maligno resista à nossa posição espiritual, não permite que sejamos envergonhados. Não somos nós que vamos sair feridos. Eles que precisam se retirar e obedecer à voz e autoridade do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sai dele. Segundo impacto na cidade de Éfeso, o impacto na vida pessoal das pessoas que ali residiam, ou que tinham contato com o ensino que Paulo estava trazendo. Paulo então fica ensinando na escola de Tirano. Depois da narrativa dessa experiência dos filhos de Sevas, o que acontece de Seva? O que acontece no verso 17? Chegando este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Rapaz, você sabe o que aconteceu com os filhos de Seva? Eles mandaram um espírito maligno sair de uma pessoa, em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, e o espírito virou para eles e disse assim: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço, então eu vou dar uma posse em vocês. Vocês ficaram sabendo disso? Isso começou a percorrer
associado ao ensino que Paulo estava trazendo na escola de Tirano, associado aos sinais e maravilhas extraordinários, é importante isso no verso 11, que estavam acontecendo por intermédio de Paulo, as pessoas então são chamadas e estão vindo a Cristo, estão temendo o nome do Senhor Jesus. E o nome de Cristo era engrandecido. Aí no verso 18 diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Muitos, aqui está a versão NVI, confessavam e declaravam publicamente suas más obras. Não eram poucos, eram muitos. Que mais obras eram estas? Quando nós continuamos a ler o verso número 19, nós vamos encontrar, de repente, uma possibilidade de interpretação. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculando-os os seus preços. Achou-se que montavam a 50.000 denários. Muitos declaravam publicamente, confessavam as suas más obras, né? Traziam ao conhecimento público as suas práticas que eram confrontadas pelo Evangelho, e muitos estavam trazendo à praça pública livros associados à magia e ao encantamento que era praticado na cidade de Éfeso como sendo um centro religioso. Esses livros que foram queimados, o preço deles estava calculado em torno de 50.000 denários. Na época, um denário era o preço de um dia de trabalho de um trabalhador. Então, daí você calcula mais ou menos o montante do valor dessa literatura. Eles não estão assim, gente, a gente se converteu ao Evangelho e a gente investiu um dinheiro alto nesses livros de magia. Vamos vendê-los para a gente reembolsar o dinheiro e vamos voltar nossa atenção para o Evangelho. Não, eles queimaram. Está acontecendo um impacto na vida pessoal das pessoas. Elas estão confessando o pecado, elas estão abandonando as más obras, elas estão renunciando a valores monetários, elas estão se negando a divulgar coisas que iriam prejudicar as pessoas espiritualmente e afastar da verdade do Evangelho. Essas pessoas, elas estão demonstrando que o Evangelho, além de impactar o mundo espiritual na cidade de Éfeso, estava também impactando a vida dos indivíduos. O que está acontecendo em Éfeso é um evento extraordinário pela própria natureza das obras que Deus fazia por meio de Paulo, que Jesus fazia por meio de Paulo. Mas isso é um relato de um evento que envolve a ministração do Evangelho e que, na história, ela é associada, identificada como um avivamento, né? Pessoas indo para a praça pública e denunciando as suas más práticas, confessando, se arrependendo. Pessoas ressignificando o que é valoroso para elas, abrindo mão de valores monetários altos por causa do Evangelho. Na cidade de Éfeso, há um impacto no mundo espiritual, há um impacto na vida pessoal,
mas na cidade de Éfeso também está acontecendo um impacto na vida social. Por quê? A partir do verso de número 23, verso 21 e 22, há um intervalo dizendo aí a respeito da intenção de Paulo de percorrer outras regiões. Mas só que no verso número 23, nós vamos compreender que Paulo ele permanece naquela região da Ásia, na cidade de Éfeso, pregando o evangelho. E de repente, um homem chamado Demétrio, um ouvires, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Demétrios era alguém que desfrutava daquela estrutura religiosa da cidade de Éfeso, que tinha um templo da deusa Diana, usava daquela estrutura para retirar lucro. Ele fazia miniaturas da deusa e do templo da deusa Diana, e as pessoas que iam lá para visitar acabavam adquirindo, comprando essas obras de arte, ou pequenas obras de arte, para levarem para as suas cidades. Aí Demétrios, ele vai dizer o seguinte, ele vai convocar uma assembleia composta por pessoas da mesma profissão, né? E vai dizer a eles assim: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade, ou seja, em volta do templo de Diana e do paganismo que existia em Éfeso, nós temos uma fonte de lucro. Nós tiramos o nosso ganha-pão. Agora, com Paulo pregando este ensino, nós estamos tendo a nossa fonte de lucro ameaçada. Porque as pessoas estão abandonando o politeísmo, o paganismo, abandonando as práticas idólatras, e elas estão abraçando o evangelho que Paulo prega. E quando elas abraçam o evangelho de que Paulo prega, elas param de comprar os nossos produtos. Há o perigo de nossa profissão perder a reputação, é o que ele está dizendo no verso de número 27. Mas além da nossa profissão cair em descrédito, há também o perigo de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado a nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Olha o que Demétrio identifica, gente. Ó, tá todo mundo vendo Paulo aí curar pessoas, tá vendo Paulo aí expelir demônios serem expelidos pelas vestes pessoais de Paulo. Tá um monte de gente aí vendo o mundo espiritual ser confrontado pelo ensino de Paulo. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa: vocês não perceberam que a nossa venda caiu? Vocês não perceberam que os nossos produtos estão encalhados? Vocês não perceberam que o movimento econômico ao redor do templo diminuiu? Está todo mundo maravilhado com o que Paulo está fazendo, ensinando, mas preste atenção. Daqui a pouco vai começar a faltar alimento na nossa casa. Tá? E esse templo, ele vai virar nada. A própria deusa Diana, ela vai ser esquecida. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se movimentar. Ou seja, o evangelho na cidade de Éfeso está trazendo um impacto na vida social, até mesmo sobre aqueles que não aceitavam e se convertiam ao evangelho. Eles estão sendo impactados pelas transformações pessoais que o evangelho estava promovendo naquela cidade.
O evangelho que promove transformações pessoais faz com que essas pessoas agora também desfrutem ou gerem um impacto na sociedade em si. O que vemos na cidade de Éfeso é o evangelho impactando o mundo espiritual, impactando a vida pessoal das pessoas e impactando a vida social. É isso que nós vemos acontecer na experiência de Paulo na cidade de Éfeso. Bem, o que a gente pode concluir, então, dessa leitura, né? Só lembrando que nessa assembleia que foi feita, aconteceu uma grande confusão. Paulo teve que ser protegido, entre aspas, ajudado por algumas pessoas para que ele não se expusesse àquela assembleia, porque ele queria se apresentar àquela assembleia para se explicar ou para falar. Acontece um tumulto naquela cidade muito grande. Algumas pessoas nem sabiam por que estavam no meio daquele tumulto todo. E de repente aquela assembleia ela vai considerar o fato de que para ter algo contra Paulo tinha que existir um processo legal, né? E aquela assembleia então vai ser dissolvida, né? Mas o impacto social já havia acontecido. O que podemos concluir então dessa leitura de Paulo na cidade de Éfeso em sua segunda viagem missionária? Aí eu chamo a sua atenção novamente para o que é dito por Lucas no verso de número 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Verso de número 17, o final. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Verso de número 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Enquanto a palavra do Senhor avança na cidade. E agora a gente não fala da cidade de Éfeso exclusivamente. A gente fala dos centros urbanos. A gente fala aonde há organização comunitária. Aonde existe vida humana organizada socialmente. Isso tem a ver com uma experiência da cidade. É claro, algumas cidades menores, algumas cidades maiores, algumas experiências de aldeia, algumas experiências de metrópoles. Mas o que a gente conclui dessa leitura em cima do que nós pontuamos anteriormente? Primeiro, batalhas espirituais estão sendo travadas e vencidas no poder de Jesus Cristo, enquanto a palavra do Senhor avança na cidade. Eu não sou adepto da visão que envolve a batalha espiritual associada a demônios territoriais, né? Ainda que nos evangelhos a gente encontra uma passagem em que existem espíritos malignos clamando a Jesus que eles não fossem mandados embora de uma cidade. Eu não sou adepto de uma sistematização do que o mundo espiritual está fazendo contra a igreja. Eu prefiro focar na leitura do Evangelho e o que o Evangelho está fazendo e o que a igreja deve anunciar. Fazer uma autópsia do mundo das trevas
não creio que seja saudável e salutar. Mas isso não significa que a batalha espiritual não esteja acontecendo na cidade em que nós estamos vivendo. Porque como igreja, nós temos pregado a palavra, nós temos anunciado a Cristo. E o mundo espiritual que conhece a Jesus, o mundo espiritual das trevas, sabe quem ele é. Existem passagens nos evangelhos que tem espíritos malignos chegando diante de Jesus e falando quem ele é. Nessa batalha espiritual, em que o mundo das trevas sabe quem é Jesus, eles também sabem quem nós somos. Eles sabem se nós estamos posicionados espiritualmente em Cristo. Eles sabem se estamos indo no poder do Evangelho, ou eles sabem se nós estamos indo nas expressões religiosas vazias de sentido e significado para a gente, como foi o caso dos filhos de Serva. Essas batalhas espirituais estão acontecendo, estão sendo travadas. A palavra do Senhor, a espada do Senhor está combatendo essas realidades. E essas batalhas estão sendo vencidas no poder de Jesus Cristo. Volto a dizer, os filhos de Serva não eram conhecidos pelo espírito maligno que eles confrontaram. Mas se fosse Paulo, não por causa de Paulo, não por causa do CPF de Paulo, não por causa das credenciais religiosas dele, mas por causa de quem ele era em Cristo e por causa do poder de Cristo que habitava nele, a história seria diferente. Muitas vezes nós, como igreja, nós perdemos a concepção dessa realidade, né? Nós, envolvidos pela nossa rotina, nós perdemos a ideia de que nós estamos em uma caminhada espiritual em que nós estamos envolvidos em uma batalha e que nessa batalha a gente precisa tomar a armadura de Deus. É claro que alguns meios religiosos, eles vão ter mais que não uma vigilância, mas uma obsessão com isso, né? É uma neurose mesmo, é uma doença. Nós não somos pessoas obcecadas pelo diabo e pelos espíritos malignos. Mas nós precisamos ter consciência de que enquanto a obra missionária está avançando, espíritos malignos estão sendo confrontados, vidas que estavam dominadas por eles estão sendo libertas, contextos, cidades, grupos, famílias estão deixando as suas práticas espirituais que estão contrárias à vontade de Deus para servir a Cristo. Não por causa das nossas vestes, não por causa dos nossos lenços, mas por causa do conteúdo do Evangelho que a gente traz. Necessariamente não estamos ensinando em uma escola como a de Tirano, mas estamos como igreja pregando o Evangelho. Uma vez que isso acontece, pessoas estão crescendo no Evangelho, sendo libertas das trevas, e essa batalha espiritual está sendo travada e vencida no poder de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, ele vai dizer: revesti-vos do poder de Deus para que vocês possam resistir ao dia mau.
E o que ele diz lá ainda? Que esse dia mau não é necessariamente um dia nublado, um dia chuvoso. Esse dia mau tem a ver com a nossa luta, que não é contra carne e nem sangue, mas contra os principados e potestades e os poderes espirituais do mal. Então você, na sua cidade, como crente no Senhor Jesus Cristo, batalhas espirituais estão sendo travadas e vencidas no poder de Jesus Cristo. Espero que, com respeito a essa questão, você não seja um desconhecido do mundo espiritual e o mundo espiritual possa dizer: eu sei quem é Jesus, conheçamos Jesus, mas eu sei também quem é aquela pessoa ali. Não necessariamente porque ela congrega em igreja A ou igreja B, mas ela tem uma relação com Cristo de verdade, de intimidade, de fé. Mas segunda coisa que nós concluímos: pessoas transformadas em sua vida pessoal abandonam antigas práticas e reorganizam os valores de sua existência. Na cidade de Éfeso, nós estamos vendo pessoas indo para as praças. É claro que a gente não pode generalizar, até porque o próprio texto fala muitos, não todos, estavam indo para a praça e confessando as suas práticas que não estavam de acordo com os princípios e verdade de Deus. Elas estavam indo para as praças e elas estavam abrindo mão de valores monetários muito grandes por causa da verdade do Evangelho. Essas pessoas estão reorganizando a vida, onde os valores monetários não têm a última palavra, porque estão tendo a vida impactada pelo Evangelho. Elas estão abandonando pecados e aprendendo a reorganizar a existência, tendo o Evangelho, a verdade do Evangelho, a Cristo como o tutor, como o Senhor delas. Tá? Isso implica dizer que a obra missionária que a igreja está envolvida é muito mais do que você trazer pessoas à igreja ou você fazer pessoas se tornarem membros de uma igreja. Isso o homem pode fazer. O homem, com as suas estratégias de marketing, de organização, de liderança, isso o homem pode fazer, e faz mesmo. Mas a obra missionária, ela envolve um novo nascimento que coloca o ser humano em uma experiência de transformação e santificação. E isso é obra de Deus. É claro que nós, como igreja, nós estamos chamando os homens a se santificarem, mas é Deus quem opera tanto o querer quanto o realizar nas pessoas. Ou seja, ao olhar para a minha experiência como pessoa que foi impactada pelo Evangelho, encontrada pela obra missionária da igreja, eu preciso me ver não apenas como alguém que aceitou um convite, alguém que levantou a mão, foi à frente de uma igreja. Eu preciso me ver como pessoa que está tendo a vida pessoal impactada, onde práticas estão sendo abandonadas, estão sendo deixadas. Eu estou me despindo do velho homem. Eu estou desaprendendo o que fui condicionado por uma vida a fazer. Porque agora
a semente de Deus habita em mim. E essa semente de Deus traz transformações pessoais que reorganizam os meus valores existenciais. Então, até aquilo que era para mim um objeto de valor e de preciosidade financeira, além de ter deixado de ser um símbolo de fé, deixa de ser para mim também algo em quem eu devo me apegar e nem mesmo devo passar à frente. Ah, mas você vai perder valor por causa disso. Eu estou reorganizando a minha vida, a minha existência, porque eu fui impactado pelo Evangelho. O Evangelho é assim. O Evangelho confronta as forças espirituais do mal, que são repreendidas pelo poder de Jesus, mas ele também transforma e reorganiza toda uma existência que deixa algumas práticas e que reorganiza os seus valores. Algumas coisas agora deixam de ter valor e outras passam a ter valor. E a minha vida vai sendo reorganizada assim. Mas em terceiro lugar, enquanto a palavra do Senhor avança na cidade, batalhas espirituais estão sendo travadas e vencidas no poder de Deus ou de Jesus Cristo. Enquanto essa palavra do Senhor avança na cidade, pessoas transformadas em sua vida pessoal abandonam antigas práticas e reorganizam os valores de sua existência. E em terceiro e último lugar, enquanto a palavra do Senhor avança na cidade, transformações sociais impactam a vida das pessoas, confrontando os aspectos idólatras e materialistas da cultura. O Demétrio não frequentava a igreja. O Demétrio não frequentava a igreja. O Demétrio não era um cristão. Mas aquilo que o Evangelho estava fazendo em Éfeso estava impactando a sua vida. Porque o Evangelho ele está confrontando uma cultura idólatra e materialista. E essa cultura idólatra e materialista está abandonando algumas práticas. Enquanto essa cultura está abandonando algumas práticas, até aqueles que não vão à igreja, que não frequentam a igreja, que não aceitaram o Evangelho, estão tendo a sua vida atingida indiretamente. Poxa, eu não faço parte da igreja e olha só o que aconteceu com a minha atividade, que está acontecendo em torno de uma cultura idólatra e materialista. O Evangelho, ele nunca é somente uma transformação pessoal. Porque as pessoas que estão sendo transformadas em sua vida pessoal e reorganizando a sua existência, estão inseridas em uma sociedade. Consequentemente, essas pessoas mudando o seu comportamento, mudando e reorganizando a sua existência, elas vão influenciar a estrutura social desse ambiente. Assim, na cidade de Éfeso, o comércio em torno da idolatria estava diminuindo. Mas trazendo para os nossos dias, né? As transformações pessoais que acontecem deveriam diminuir o nível de corrupção. À medida que os evangélicos se tornam um grupo em quantidade mais significativo na sociedade e acaba ganhando mais representatividade política, isso também deveria influenciar os níveis de corrupção na esfera política da cidade, do estado ou do país. À medida que os evangélicos se tornam um grupo significativo na sociedade, o uso de entorpecentes, de drogas,
as práticas envolvendo a prostituição, a imoralidade sexual, isso deveria diminuir. Já que a vida de uma pessoa em um bairro foi impactada pelo Evangelho, aquele comércio que era o local onde ela buscava e comprava coisas para a sua residência, seja de que natureza for, naquele comércio ela não deve estar na lista dos inadimplentes. Pessoa, em uma sociedade em que o Evangelho está impactando as pessoas, as estruturas sociais, elas devem estar sendo também chacoalhadas, né? A venda de determinadas substâncias ou determinadas coisas deveria estar caindo. Alguns comerciantes deveriam se alegrar porque os seus clientes se tornaram pessoas que honram os seus compromissos. Tudo isso porque o Evangelho confronta uma cultura idólatra e materialista. O misticismo da sociedade deveria estar caindo. O misticismo no que envolve as superstições pagãs deveria estar caindo. O que Paulo está fazendo em Éfeso é muito singelo, mas o que Deus em Cristo fazia por meio de Paulo impactava a cidade como um todo, no mundo espiritual, na vida pessoal e nas estruturas sociais. Que o Senhor nos dê a graça de sermos agentes dele nos centros urbanos, nas cidades onde moramos, a fim de que essa experiência, não a semelhança, não literalmente como aconteceu em Éfeso, mas carregando os mesmos princípios e as mesmas verdades, possam acontecer na cidade onde Deus nos colocou. Vamos orar? Senhor, eu peço a sua bênção sobre nós, a fim de que não tenhamos obsessão pelas batalhas espirituais e vivamos em neurose, em pânico, mas que o Senhor nos dê a consciência de que no mundo espiritual nós somos conhecidos por estarmos assentados em Cristo, posicionados nele, seguros neles, e de acordo com aquilo que estamos fazendo, de maneira singela, o Senhor está confrontando as verdades ou confrontando o mundo espiritual, libertando pessoas, libertando comunidades, libertando famílias. Quero orar ao Senhor para que o Evangelho continue a impactar a vida pessoal, ou a nossa vida pessoal, que a gente não caia no conformismo, mas que a gente esteja se examinando dia após dia, que o Senhor esteja sondando o nosso coração, vendo se há em nós algum caminho mau e guiando-nos pelo caminho eterno, a fim de que nas transformações pessoais que estão acontecendo em nossa vida, a vida da cidade possa mudar, a economia da cidade possa ser afetada, as estruturas idólatras e materialistas da cidade possam ser confrontadas, Demétrios possam ser, entre aspas, incomodados. Não porque nós estamos o vendo como inimigo, mas porque o Evangelho tem transformado a cultura e essa cultura agora está também
não proporcionando para algumas pessoas o que antes ela proporcionava. Que o Senhor abençoe a Igreja Presbiteriana de Rio das Ostras, que o Senhor abençoe todas as igrejas de nossa cidade, a fim de que essa cidade, os comerciantes, aqueles que aqui residem, possam ter na transformação pessoal que tem acontecido em nossa vida, um ponto ou um testemunho de que a nossa relação com os comerciantes mudou para melhor, no sentido de podermos abençoá-los por meio de relações comerciais lícitas que não ferem a lei do Estado, mas também não ferem a lei do Senhor. Nós queremos rogar para que os representantes que se dizem cristãos exercendo poder político possam estar se comportando de maneira limpa, de maneira certa, correta, justa, fazendo com que os níveis de corrupção em nosso país, em nossa cidade, em nosso estado venham estar caindo, porque pessoas que foram transformadas pessoalmente agora estão exercendo cargos públicos. Que o Senhor abençoe a todas as nossas casas, as nossas famílias, que o Senhor abençoe os enfermos, que o Senhor abençoe esse período agora que envolve as eleições aí na próxima semana, que o Senhor dê sabedoria ao povo e que o Senhor possa abençoar a nossa cidade e aqueles que estarão exercendo a administração pública no nosso município e também em todos os municípios do nosso país. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.